Quero, não sei quantos aqui são da minha época, vamos dizer assim, mas eu lembro muito, isso foi na fase da minha adolescência, onde tinha um grupo musical que chamava-se Koinonia. E esse grupo musical estourou, grandes músicas eles lançavam, músicas que nós cantamos até hoje em nossas igrejas. E koinonia, eu quero trazer essa palavra à sua mente, que é o tema do nosso sermão de hoje. Koinonia quer dizer comunhão. É comunhão. E nesse momento que nós estamos vivendo, já que nós estamos obedecendo às lideranças do nosso país, nós estamos também seguindo a orientação da nossa convenção, nós não estamos tendo esses cultos presenciais, nós estamos apenas ligados virtualmente, e com isso a comunhão não está sendo executada, nós não estamos vivenciando a comunhão que a Bíblia tanto fala. Por isso eu quero convidar a você a me acompanhar na leitura de hoje, que se encontra em Atos 2. Iremos ler do verso 42 ao verso 47. Atos, capítulo 2, verso 42 e 47. Ali, essa passagem fala sobre koinonia, fala sobre comunhão. Ela ali nos dá um relato de como a igreja primitiva se reunia. Ela nos dá algumas bases, nos mostra alguma coisa, nos ensina sobre comunhão. Então eu quero convidar a você a me acompanhar Atos 2, do 42 ao 47. Na minha versão, Almeida Revista Atualizada, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez, falar com nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, acabamos, ó Pai, de ler a Tua palavra. Acabamos de ler as Sagradas Escrituras e clamamos a Ti, ó Deus, a Tua revelação. Que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe o quanto eu sou limitado. Sou totalmente dependente da Tua ação, da ação do Santo Espírito. E eu clamo mais uma vez nessa noite que o Teu Santo Espírito tenha piedade da minha alma e me use para transmitir o Teu recado, a Tua palavra, que eu seja apenas um instrumento Teu nessa noite. E, ó Deus, tudo aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Santo Espírito complete no coração de cada um. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto, nós temos aqui um momento muito lindo, um momento ímpar da igreja primitiva. Nós temos aqui nesse capítulo 2, logo um pouco antes desses versos que nós lemos, no próprio capítulo 2, a descida do Espírito Santo. A gente vê no capítulo 1, Jesus, antes de ascender aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos e diz: fiquem reunidos, esperem o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí sim, vocês vão poder, depois disso, pregar em toda a Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Mas por enquanto, fiquem juntos, fiquem esperando a ação do Espírito Santo. E eles estavam todos juntos ali, reunidos, esperando a ação do Espírito Santo, se cumprir a promessa do Senhor. Em Atos 2, no dia do Pentecoste, no dia que a nação de Israel comemorava essa data, comemorava essa festa, a festa do Pentecostes,
Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. E ali se cumpre a profecia, ali se cumpre aquilo que Jesus tinha dito, aquilo que também o profeta Joel tinha dito. E por isso, ali, com aquela ação do Espírito Santo, muitas pessoas, o texto que a gente já conhece, mas daquela ação do Espírito Santo, muitas pessoas aceitaram a Jesus, muitas pessoas entenderam a mensagem do Evangelho, muitas pessoas entenderam que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. E é interessante que logo após essas pessoas que estavam ali, elas entendem o recado, elas entendem, o coração começa a arder, o Espírito Santo passa a habitar naquelas pessoas e eles ficam ali reunidos. Aí a gente chega nesse verso 42. Mas antes de culminar nisso tudo, é importante a gente lembrar que tudo isso começou lá, tudo isso aconteceu, melhor dizendo, por conta do que aconteceu lá na história anterior, na história primeira, lá em Gênesis, quando o homem decidiu se rebelar contra Deus, quando o homem decidiu não mais seguir as ordens de Deus, e ali entrou o pecado, e ali o homem entrou em rebelião contra Deus. Ali houve um abismo entre Deus e os homens. Agora não havia mais comunhão, não havia mais companheirismo. Os homens estavam afastados de Deus, porque nós temos um Deus santo e o pecado não deixava mais nós aproximarmos do nosso Deus. Então houve uma ruptura entre Deus e os homens. Mesmo assim, Deus não cessou as suas atividades. Mesmo assim, Deus não virou as costas para a humanidade. Deus, a todo momento, Ele tenta dialogar com o homem. Como? Ele levanta homens para que não se perca essa intimidade. E quando o homem peca, voltando ainda nesse momento ali de Gênesis 3, quando há essa rebelião do homem contra Deus, Deus ali dá uma ordem, melhor, Ele diz algo que vai acontecer, que virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. E Deus, a todo instante, Ele não abandonou o homem. A gente vê que Deus sempre esteve procurando o homem. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, com os patriarcas, com Moisés, e durante toda a história, a gente vê isso no Antigo Testamento, até que chega o momento da plenitude dos tempos, onde Deus envia seu Filho unigênito para morrer na cruz, por mim e por você, e ressuscita. Então, Deus a todo instante, Ele busca uma comunhão com os homens. A todo instante, Deus, Ele busca dialogar, Ele busca se aproximar da humanidade. E Jesus é esse elo de ligação entre Deus e os homens. Então, a humanidade pode voltar a ter comunhão com Deus por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala em comunhão, pensando em tudo isso, em toda a história bíblica, pensando em tudo isso que aconteceu, a gente não está ali se referindo a apenas uma sociedade de terrestre fundamentada na natureza humana. É muito mais do que isso. É uma sociedade, é uma comunhão que está fundamentada no relacionamento da fé para com Cristo. Então, Cristo, ela é a base, o alicerce dessa comunhão. E a igreja, ela entendeu isso. A igreja primitiva, esse texto que nós acabamos de ler, aponta para isso. E a igreja se originou disso, que a partir da descida do Espírito Santo, o modelo de comunhão foi apresentado não só àquela igreja, mas também se aplica a nós. Agora nós voltamos a ter comunhão com Deus. Mas também Deus quer que tenhamos comunhão uns com os outros.
E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos aponta algumas coisas. Ele nos ensina algumas coisas que nós podemos exercitar nos nossos dias. Ele nos diz o que é comunhão, ele nos diz como a igreja deve se portar, ele nos mostra como deve ser uma igreja baseada, alicerçada na doutrina dos apóstolos, uma igreja alicerçada em Jesus Cristo, uma igreja que é cristocêntrica, uma igreja onde tem Cristo como o cabeça. E a primeira coisa que a gente pode notar nesse texto está aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando eu leio isso, eu lembro que, primeiramente, os apóstolos passaram 3 anos andando com Jesus, 3 anos ali no discipulado intenso, no discipulado dia a dia. Passaram 3 anos ao lado do Messias. Então eles aprenderam diretamente do Senhor. Eles estavam ali olhando, vendo como Deus fazia, o que Deus falava, melhor, o que Jesus dizia, o que Jesus falava. Eles estavam aprendendo diretamente com o Messias, andando do lado deles. Mas chegou um momento onde Jesus se entregou para morrer na cruz por nós. Porém, ele ressuscitou como tinha prometido. E depois que ele ressuscitou, ele se apresenta a essa comunidade, se apresenta a esses discípulos, e ali ele passa 40 dias com eles, mais uma vez ensinando, abrindo seus olhos, dizendo o seguinte: passam a ler o Antigo Testamento comigo como sendo. Agora vocês vão passar a entender tudo que o Antigo Testamento estava dizendo, porque vocês agora estão vendo que eu sou o Messias, e o Messias aponta para mim. O Antigo Testamento aponta para mim. Então, além desses 3 anos, eles passaram mais 40 dias com o Mestre. Então, imagina o tanto de conhecimento que esses homens tinham. Eles tinham toda a autoridade, eles tinham toda a base para ensinar a verdade de Cristo. Então, quando a Bíblia diz a doutrina dos apóstolos, estão dizendo dos homens que aprenderam diretamente com o Mestre, daqueles homens que eram discípulos do Cristo, e ali eles sabiam o que Deus queria. Eles entenderam todas as Sagradas Escrituras, eles entenderam que agora eles deveriam pregar o Evangelho, e eles passam a ensinar isso àquela comunidade, que quando o Espírito Santo desce sobre aquela comunidade, eles estão ali reunidos, e então os apóstolos começam a ensinar. E ali eles começam a aprender diretamente dos apóstolos. Então essa doutrina dos apóstolos está dizendo o seguinte: é o que nós aprendemos de Cristo, o que nós aprendemos diretamente de Cristo. É isso que ele nos ensinou, é isso que ele quer que nós façamos. Então é isso que eles estavam ensinando, tudo aquilo que o Messias disse para eles. Então a doutrina está fundamentada no Cristo prometido no Antigo Testamento, no Cristo que andou com eles durante 3 anos, no Cristo que ressuscitou e passou 40 dias ensinando a eles. Talvez você deva estar pensando: então como é que isso aplica a nós? Já que Jesus está agora lá no céu, preparando uma morada para nós. Mas nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a Bíblia Sagrada, e as doutrinas estão todas aqui. Basta a gente ler a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que nós necessitamos saber sobre Deus, tudo aquilo que nós necessitamos saber sobre a ação do Espírito Santo, sobre o Messias, está nas Sagradas Escrituras. Então nós podemos consultar a vontade de Deus, não através de alguém, mas através da revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada. Por isso que ela é sagrada, porque é a palavra de Deus. Deus orientou homens a escreverem o que nós temos hoje como Bíblia. Deus usou homens para escrever a sua palavra, a sua verdade, e nós temos acesso a ela. Então nós temos como saber quais são as doutrinas do apóstolo.
Nós agora temos como saber o que é se rebelar contra Deus, o que é pecado, o que desagrada a Deus, o que eu tenho que fazer para estar no centro da vontade de Deus. Então isso é a doutrina dos apóstolos, que está revelada nas Escrituras Sagradas. Então a igreja de hoje, a comunidade cristã de hoje, essa comunidade evangélica, a comunidade cristã, elas têm que estar alicerçada na doutrina dos apóstolos. Ela tem que estar baseada, alicerçada nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a nossa direção, é a nossa bússola, ela que dita como nós devemos agir. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre comunhão é estar alicerçado na doutrina. Nos revela é o seguinte: é o temor a Deus. Olha o verso 43 como se inicia: e cada alma havia temor. Não é um temor qualquer, é um temor a Deus. Isso significa que eles tinham uma total reverência a Deus. Eles estavam vivendo o ápice de tudo aquilo. Eles tinham acabado de presenciar a profecia se cumprindo. Eles tinham acabado de presenciar o Espírito Santo descendo sobre eles e habitando sobre eles, habitando neles. E ali eles começam a viver aquela plenitude. Então eles começam a viver sobre a ação do Espírito Santo. Então eles têm temor a Deus, porque eles estão agora sentindo a presença de Deus com tanta força, com tanto poder. Então eles tinham temor. Esse temor não é só questão de medo, é reverência. Eles tinham reverência a esse Deus que é santo. Significa que eles entendiam a santidade desse Deus. Então eles tinham a vontade de Deus como prioridade. A prioridade da vida deles era cumprir os propósitos de Deus. A prioridade da vida deles era Deus. A vida deles estava centralizada em Deus. Era o Espírito Santo que conduzia aquele corpo. Era o Espírito Santo que conduzia aquela igreja. Então eles tinham total reverência a esse Deus. Se nós queremos também ter essa mesma comunhão, nós temos que ter temor por esse Deus. É por isso que tantas coisas aconteciam na igreja primitiva, porque eles tinham temor. Então, por eles terem essa reverência, por eles estarem cheios do Espírito Santo, vivendo essa plenitude, eles conseguiam ver a ação do Espírito Santo na sua plenitude. Então, por isso que eles viam doentes sendo curados, eles viam milagres acontecendo, porque eles estavam vivendo esse temor. E se a igreja brasileira, se nós como igreja queremos viver toda essa plenitude, viver o que a igreja primitiva viveu, nós devemos temer a Deus, nós devemos ter reverência a Deus. O problema é que muitas vezes nós levamos uma reverência apenas aparente, superficial. Na verdade, eu não estou totalmente voltado para Deus. Eu não estou com o meu coração totalmente inclinado para com Deus. Eu não estou sujeito à ação do Espírito Santo, pelo contrário, eu quero apenas usá-lo. E é por isso que a igreja hoje não vê tantos milagres, porque a vontade de Deus não é mais prioridade. Eu não vivo no centro da vontade de Deus. Eu não deixo o Espírito Santo agir como Ele quer na minha vida. Então, nós devemos, se nós queremos ter a comunhão com uma igreja primitiva, nós devemos temer a Deus. Entender que nós adoramos a um Deus Santo, e Ele requer de cada um de nós santidade. Então é todo dia eu buscando ser santo, todo dia eu entregando a Deus os meus pecados, é todo dia eu pedindo a Deus a ação do seu Santo Espírito, é todo dia eu buscando a Deus mais e mais. Então, se nós queremos ter comunhão, nós precisamos estar alicerçados na doutrina dos apóstolos e também temer a Deus. A outra coisa que esse texto nos revela, nos mostra, que eles tinham tudo
em comum. Então eles buscavam ali ajudar um ao outro. Eles estavam sempre juntos, eles estavam sempre unidos. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que eles estavam juntos, tinham tudo comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Então eles tinham um templo, e lá juntamente com os judeus, com os da religião judaica, eles estavam lá adorando a Deus. Eles iam lá para o templo para adorar a Deus, mas eles não se limitavam ali, eles também iam de casa em casa. Chegou um tempo onde a igreja primitiva não podia mais ir ao templo. Os judeus, os judaizantes começaram a persegui-los, não permitiam mais eles entrar no templo. Chegou um ponto que até o templo foi destruído, e a igreja era nas casas. Eles repartiam o pão de casa em casa. Então, quando Atos dos Apóstolos começa a dizer, depois de que eles estavam ali se reunindo, significa que eles estavam de casa em casa, estavam se reunindo nas casas. Isso significa o quê? Que eles tinham intimidade, era vida na vida. Eles estavam próximos, estavam unidos, eles sabiam da necessidade dos seus, eles tinham intimidade, eles podiam confiar. E comunhão também é isso, é vida na vida, é intimidade. Não estou dizendo que a gente tem que estar enfurnado na casa de alguém, não é isso. Mas eu tenho intimidade, saber quando meu irmão está precisando de algo. Eu me preocupar com o meu irmão. Entender que essa responsabilidade é de todos nós, cuidarmos uns dos outros. Entender que nós devemos ter intimidade, orar pelo meu irmão, buscar contato com ele. Vida na vida. Isso é comunhão, é ter tudo em comum, é alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas muitas vezes nós estamos pensando apenas em nós mesmos, nas nossas próprias vontades. Eu não quero me sujeitar a ninguém, eu não quero deixar compartilhar a minha vida com ninguém. Eu e pronto, acabou. Sendo que comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é um relacionamento íntimo com meus irmãos. É claro, a igreja de hoje não é como a igreja daquele tempo. A igreja daquele tempo se reuniam nas casas, não eram poucas pessoas. Hoje nossas igrejas são grandes, passa dos 100 membros, 200, 500 mil. Mas nós temos que ter comunhão com um grupo. Nós temos que ter proximidade, não é ter apenas um ciclo de amigos onde ninguém pode mais se aproximar, onde eu não deixo ninguém entrar. Não é isso. É mesmo que eu não tenha total intimidade com alguém, mas eu estar orando com ela, estar ali orando por ela, querer saber da vida dela para poder ajudá-la. É vida na vida. Outra coisa que esse texto também nos aponta é que é frequência no culto. Eles estavam sempre cultuando a Deus. Tudo era motivo de culto. Quando eles não estavam no templo, eles estavam nas casas. Então eles não perdiam uma oportunidade para cultuar ao nosso Deus. Eles estavam sempre buscando oportunidades. Quando eles podiam, quando eles tinham acesso ao templo, eles estavam lá no templo adorando a Deus. Mas não paravam por ali. Depois eles iam nas casas. E lá nas casas eles repartiam o pão, eles ceiavam junto, eles comungavam junto. Isso é ter comunhão. Mas como eu quero ter comunhão com meus irmãos se eu não frequento os cultos da minha igreja? Basicamente, as igrejas têm 2 cultos durante a semana. É o domingo e o dia da semana, quarta-feira. Mas eu acho que é muito. Eu acho que eu não tenho que ir. Eu acho que já estou fazendo muito. Eu tenho outras prioridades.
Isso não é comunhão, isso é colocar Deus em segundo plano. Eu posso todo dia ir no meu trabalho, trabalhar, ganhar o sustento da minha família, mas eu não posso me doar para estar nos cultos, adorando o nosso Deus, tendo comunhão com os meus irmãos, adorando como igreja, como um corpo, como uma comunidade de fé. Quantos de nós escolhemos culto? Ah, só vou no culto da noite. Ah, no culto da manhã eu não vou não. Ah, na quarta-feira eu nem vou. A gente faz diferenciação de culto. A gente começa a achar e acreditar que o culto é para nós. O culto não é para agradar eu e você, o culto é para agradar a Deus, porque o culto é Deus. Se eu estou procurando no culto agradar um irmão, o culto então não é mais a Deus, não é um culto cristocêntrico, é um culto para o homem. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo a importância da frequência no culto. Como é importante estarmos juntos. Como é importante a gente aproveitar essa liberdade que nós temos no Brasil de cultuarmos a Deus. Mas muitas vezes a gente joga isso fora. A gente não dá importância para isso. A gente coloca tantas coisas como prioridade. E se for preciso, inclusive eu marco compromissos que pode ser adiado para depois, em outras datas, mas eu coloco no horário do culto. Que comunhão é essa? Como é que eu quero ter comunhão com Deus e com meus irmãos se eu não estou no culto? Eu, como uma comunidade de fé, eu como corpo, como noiva de Cristo, estou selecionando o culto. Como assim? Que igreja é essa? Uma igreja que está preocupada em satisfazer apenas as suas vontades. Isso não é comunhão. Comunhão é estar juntos. É buscar estar juntos. E esse tempo está sendo bem importante para a gente pensar nisso. Esse tempo é um tempo de reflexão. Será que eu estou dando realmente importância devida à minha igreja? Será que eu estou dando importância devida à minha igreja, à minha comunidade de fé, naquela igreja que eu escolhi para junto com os meus irmãos para adorar a Deus? Como é que está sendo? E quando voltar aos cultos, como é que vai ser? Eu vou voltar àquela velha vida? Voltar a fazer aquilo que eu fazia? Aí eu, como já cansei de ouvir, não estou em todos os cultos porque é religiosidade. É não entender o que a Bíblia está dizendo. É uma má interpretação da Bíblia quando a gente faz isso. Aí hoje a gente está vendo a necessidade de estar junto. Como a gente quer estar junto hoje, poder abraçar os irmãos. Lembra daquele irmão que quando você chega na igreja você dá um sorriso? Aquele irmão que vem te cumprimentar, aquele abraço. Olha a falta que isso faz. Os nossos estudos no centro de capacitação cristã, a gente se reúne ali, os jovens, que alegria de ver os jovens reunidos ali na sala, brincando, estudando a lição, passar ali e ver eles gargalhando. Que saudade disso. Que saudade de ver a igreja cheia, ouvindo o sermão. Que saudade de ver o ministério de louvor completo, tocando, e a igreja adorando numa só voz ao nosso Deus. Então, quando nós voltarmos, nós temos que pensar nisso tudo. Que tipo de comunhão eu quero levar? Uma comunhão sem aproximação, uma certa distância, ou viver realmente tudo em comum? Viver debaixo da doutrina dos apóstolos, viver debaixo do temor a Deus, ter frequência no culto. Outra coisa que a gente nota que essa igreja tinha era alegria e louvor. Eles tinham alegria de estar juntos. Eles estavam sempre reunidos, adorando a esse Deus, louvando a esse Deus. E quando a gente fala de louvor, não é apenas cantar. Louvor transcende o louvor, o cântico. O
Louvor significa que a minha vida está à disposição para adorar a Deus. Então tudo que eu faço é para adorar a Deus. Louvor não é só cantar. Cantar também é louvar, mas é muito mais do que isso. É a alegria de estar junto. É aquela alegria como o corpo, estar juntos, adorando a Deus, recitando os salmos, lendo junto a palavra de Deus. De uma alegria. E trazendo para os nossos dias. Hoje a gente está vivendo um tempo de tristeza, onde a gente não pode estar junto com a igreja adorando a Deus. Eu estou olhando aqui para os bancos estão vazios. Eu olho aqui para a bateria, está coberta. Mas quando a gente voltar a se reunir, a gente vai buscar de novo essa alegria. Ou eu vou viver uma mentira? Será que eu vou voltar e vou adorar a Deus com todo o meu ser? Eu vou colocar Ele como prioridade. Eu vou colocar como prioridade estar junto com meus irmãos, estar junto com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo. Eu vou querer realmente ter um relacionamento com esses membros do corpo de Cristo. Mas essa igreja que nós acabamos de ler, a igreja de Atos, ela tinha essa alegria. E é interessante que muitas vezes a gente fala, bom era a igreja lá primitiva. Tá, realmente, a gente vê, como a gente acabou de ler, textos belos. A gente vê tudo isso, a alegria deles estarem juntos. Mas é legal só lá na igreja primitiva, porque eu não me esforço para trazer isso para os nossos dias. Por que eu não me esforço para trazer todo esse temor, toda essa reverência, toda essa frequência ao culto, toda essa doutrina para os nossos dias? Por que eu não dou importância a um culto de estudo bíblico? Por que eu não dou importância ao centro de capacitação cristã? A ter essa alegria aqui no culto, quando acabar o culto, todo mundo reunido, conversando, se abraçando. Aquela alegria na hora de cantar. Isso é ter comunhão. E a igreja primitiva, essa igreja de Atos, essa igreja de Jerusalém, ela tinha, e ela está sinalizando que nós também devemos buscar. Isso a igreja deve buscar. Eu e você, como igreja, devemos lutar por isso, buscar. Então nós devemos ter alegria e louvor. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que o nosso Deus não é aquele velho, empurrado, mal-humorado, doido para castigar a sua criação. Não. Quando a gente olha cuidadosamente para as Sagradas Escrituras e a gente começa a ver a Deus, a gente vê que a gente tem um Deus alegre. Olha quantas festas ele instituiu a nação de Israel. Olha quantas festas a nação de Israel festejava, comemorava. E é esse mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. E Ele tem prazer quando os seus filhos se reúnem. A própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Então nós devemos buscar a alegria do Senhor não só para ter força, mas também nós devemos nos alegrar juntos. E a última coisa que esse texto nos aponta, quando eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos, quando eles temiam a Deus, quando eles tinham tudo em comum, eles tinham frequência no culto, eles tinham alegria e louvor para estar reunidos, eles passaram a ter crescimento e excelente reputação. Olha só o que essa comunhão trouxe. Essa proximidade, essa intimidade trouxe à igreja de Jerusalém, essa igreja primitiva, crescimento e excelente reputação. Eles eram bem vistos. As pessoas falavam bem deles. Quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente vê que até os governantes daquele Império Romano falavam bem, eles chamavam até a gente de ateus, porque a gente adorava um Deus único.
Então, como a gente não adorava vários deuses, inclusive o imperador, eles chamavam a gente de ateu, mas a gente falava, ah, aqueles ateus, são ateus, mas estão lá ajudando o povo. Ele estava dizendo o seguinte, olha lá, os cristãos estão sempre prontos para ajudar. Os cristãos são bem vistos. É isso que eles estão dizendo. Aqueles adoradores de Deus, aqueles seguidores do Messias, como eles são bem vistos. Olha a reputação deles. E essa igreja primitiva tinha isso. E essa boa reputação, essa presença do Espírito Santo sobre essa igreja trazia crescimento para a igreja. Agora vem uma pergunta: se nós como igreja deixarmos de existir, nosso bairro vai sentir falta ou vai dar graças a Deus? Eu como igreja de Cristo, como representante de Cristo, se eu sair da minha rua, as pessoas vão sentir falta ou vão dar graças a Deus? Nós devemos ter uma boa reputação. Nós devemos ser referência onde nós estamos inseridos. Nós devemos ser realmente representantes de Cristo. Um ponto de referência, um ponto de luz. Quando as pessoas olharem assim, precisarem, falam assim, é lá que eu vou. Eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de alguma coisa diferente, então eu vou buscar lá naquela igreja. A comunhão, ela traz isso. A comunhão, ela apresenta isso e traz o crescimento, mas um crescimento sólido, um crescimento verdadeiro, não um crescimento quantitativo, mas qualitativo também. Então, se nós como igreja queremos ter crescimento, nós temos que buscar a comunhão e viver a comunhão. Nós temos que buscar uma ilibada reputação. Assim como a igreja primitiva tinha, ela era bem vista, ela era referência. Nós devemos buscar ter essa koinonia, essa comunhão como igreja. Ao longo da vida cristã, devemos procurar fortalecer os nossos laços de comunhão com os nossos irmãos e com Deus. A comunhão não é só com meus irmãos, mas também com Deus. Eu devo buscar essa comunhão dia após dia. Como? Através das orações, através da leitura bíblica, através do louvor, através da obediência, através da reflexão das coisas de Deus. Juntos, como igreja, como uma comunidade de fé. É isso que nós devemos buscar. Nós devemos estar alicerçados nessa comunhão verdadeira, nessa comunhão que as Sagradas Escrituras apontam. Então, eu devo estar alicerçado na doutrina dos apóstolos. Eu devo temer a Deus, ter reverência por esse Deus, entender a grandiosidade desse Deus. Eu devo também ter tudo em comum com os meus irmãos. Eu devo ter frequência nos cultos. Eu devo ter alegria e louvor. E buscar uma reputação ilibada. Aí Deus dará o crescimento a essa igreja. Então, nesse momento onde nós não podemos estar juntos, eu quero trazer isso na reflexão. Eu quero que você fique pensando nisso. Será que realmente eu como igreja estou buscando realmente viver essa comunhão? Será que eu sou alguém que busca essa comunhão? Será que eu sou alguém que atrai as pessoas? Será que as minhas atitudes, elas realmente demonstram que eu sou noiva de Cristo, que eu sou um filho de Deus, que eu sou um representante de Cristo aqui na terra? Eu como igreja devo buscar isso. Nós devemos ter comunhão,
Nós devemos buscar a comunhão, mas não é qualquer tipo de comunhão. É a comunhão verdadeira, uma comunhão baseada na Bíblia. E quando a gente começa a estudar, a ver o corpo de Cristo, a gente vê que tem que ter unidade. E quando a gente fala em unidade, eu não estou dizendo que a gente tem que pensar todo mundo igual como um robô, não. Deus nos permitiu a pensarmos diferente. Então pensar diferente não deve ser coisas que nos separam, pelo contrário, deve ser coisas que nos aproximam, nos unem para adorar o nosso Deus. Porque aquilo que falta em mim tem no outro, e a gente se completa, e assim como igreja a gente pode dar o nosso melhor. Mas para isso eu tenho que ter comunhão. Eu tenho que viver essa comunhão. Então vamos pensar nisso. Vamos viver essa comunhão. Que esse tempo de isolamento, que esse tempo que a gente não está podendo se reunir, a gente comece a repensar as nossas atitudes. A gente comece a repensar a nós como igreja. Pensar em koinonia. Que essa palavra possa ecoar no seu coração. Que o Santo Espírito continue falando no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Querido amado Deus, obrigado, Deus, por essa palavra. Que realmente a gente possa buscar a ser como a igreja primitiva, que tinha, Deus, temor a Ti, que vivia debaixo da comunhão, que vivia, Deus, alicerçado na doutrina dos apóstolos, que tinha tudo em comum, que tinha frequência, tinha alegria, louvor, que buscava uma reputação elevada. E nós, a igreja Plenitude em Cristo, possamos buscar, ó Deus, essa comunhão. Uma comunhão, ó Deus, que te agrada, uma comunhão, ó Deus, que te deixa feliz. Que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, transmitir, ó Deus, a toda a nossa comunidade, ó Deus, onde nós estamos inseridos, essa koinonia, essa comunhão. Que isso, ó Deus, possa exalar o perfume de Cristo e atrair-nos até o Teu santo trono, o Teu trono de glória. Que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, realmente viver a Tua palavra, a Tua comunhão. E, ó Deus, eu te peço, se eu não conseguir transmitir algo, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Que, ó Deus, eu possa, ó Deus, entender o que o Senhor quer. Que eu possa, ó Deus, estar com o coração aberto para entender o recado do Teu Santo Espírito. Ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.